Imagina o que ser constantemente criticada, manipulada, desvalorizada, controlada pode fazer com a sua autoestima. A autoestima é a maneira como uma pessoa se sente em relação a ela mesma. Seu valor, sua confiança, no seu senso de competência. Quando uma pessoa está envolvida num relacionamento que é abusivo, onde existem esses comportamentos que eu falei, essa autoavaliação ela acaba ficando prejudicada, muitas vezes gravemente comprometida, gerando outros prejuízos na vida dessa pessoa. Então, nesse episódio, eu vou falar desse assunto que é muito sério. Vem comigo! Eu sou a Thaís Torquato, sou psicóloga, terapeuta cognitivo-comportamental e esse é o Me Ajuda Psi, um canal que nasceu com a missão de te ajudar a ter uma vida mais significativa. Para esclarecer aqui, um relacionamento abusivo, ele pode envolver alguns aspectos, como tanto o abuso físico, né, realmente agressões físicas, empurrões, violência física, mas também o abuso emocional, manipulação, controle excessivo, críticas constantes, o abuso psicológico, né, isolamento social, ameaças, intimidação, abuso financeiro, não deixar a pessoa ter acesso a condições, a trabalho, a dinheiro. Então tem vários aí aspectos que podem caracterizar um relacionamento abusivo. Eu vou trazer aqui alguns comportamentos que são frequentes num relacionamento abusivo e quais são os impactos desses comportamentos na autoestima, tá? Então, primeiro é degradação e crítica constante. Pensa comigo, quando alguém é constantemente criticado, vai começar a acreditar naquelas mensagens negativas. Imagina você todo dia ouvir que você não faz nada direito, ou que você é inútil. Com o tempo, a pessoa que está vivendo isso começa a acreditar nessas afirmações, o que muitas vezes vai corroer aí a sua percepção de si. O segundo ponto é o isolamento social. Um comportamento abusivo muito comum é fazer a pessoa ficar isolada, controlar com quem a vítima pode interagir. Então, tirando a pessoa do seu sistema de suporte, dos amigos, da família, das pessoas que poderiam reforçar aí a autoestima, né? O valor dessa pessoa. Um outro comportamento muito comum é o controle e a manipulação, né? A pessoa que é abusiva frequentemente manipula a vítima para que ela se sinta dependente e impotente. Isso pode também incluir uma das coisas que eu falei lá em cima, que é o controle financeiro, onde a pessoa não tem acesso a recursos próprios, não consegue tomar decisões importantes sem consultar, né, a pessoa que está no relacionamento, e com o tempo vai começando a se sentir incapaz de tomar decisões importantes sobre a sua própria vida, diminuindo muito a sua percepção de autoeficácia. Outro ponto são as ameaças, as intimidações. Então, viver sobre constante ameaça, constante intimidação cria um ambiente de medo e insegurança, o que pode fazer com que a pessoa que está vivendo aquilo, ela se sinta vulnerável, se sinta desvalorizada. E quando uma pessoa começa a acreditar nessas mensagens negativas que acaba recebendo num relacionamento que é abusivo, esse ciclo é vicioso. O que acontece, né? Essa baixa autoestima que foi resultante de tanto tempo sendo eliminada, com essas críticas constantes, com tudo isso que eu falei, com esse isolamento, com essa manipulação, vai tornando mais difícil para quem tá nisso, enredado nisso, reconhecer o abuso e conseguir sair, porque às vezes até reconhece, mas não consegue sair, não se percebe como capaz, não tem mais rede de apoio, não tem acesso muitas vezes a recursos financeiros. Então, olha só que perigo, né? Que risco de você estar enredada nisso. Então, a pessoa que vive isso pode começar a pensar que até mereceu, né? Esse tipo de comportamento e acabar se tornando dependente. Então, alguns efeitos aí existem a longo prazo na autoestima, alguns possíveis efeitos. Se expor de forma prolongada a comportamentos abusivos pode levar a problemas de autoestima que perduram aí mesmo depois do término, mesmo se a gente considerar que a pessoa consiga sair dessa relação, porque a pessoa pode ter vontade de
pode ter muita dificuldade de voltar a confiar em si mesma, a confiar nos outros, pode ficar insegura em novos relacionamentos e também ter uma autoimagem, uma autopercepção muito negativa. Mas tem aí, né, uma luz no fim do túnel. Obviamente, autoestima é construção e a gente pode trabalhar em cima dessa autoestima, mesmo que ela já esteja muito fragilizada. É claro que isso exige tempo, isso exige processo, muitas vezes que passa pela terapia, mas eu vou trazer algumas possibilidades aqui também. Lembrando que a recuperação da autoestima após um relacionamento abusivo, ela envolve, como eu falei, várias etapas, incluindo, primeiro, o reconhecimento desse abuso, né? Entender que o comportamento do parceiro, da parceira foi abusivo, isso não é culpa sua. Muitas pessoas se sentem culpadas. A primeira das coisas que a gente precisa tirar é essa culpa. Disso, o que aconteceu diz mais respeito ao outro do que a você. Trabalhar em cima da reconstrução da autoimagem, né? Trabalhar para redefinir como a pessoa se vê. Muitas vezes isso vai precisar passar pela terapia, né? Para conseguir resgatar aí quais são as suas qualidades, são os seus pontos fortes, começar a viver isso na prática, fazer coisas novas, diferentes. Também buscar fortalecer ou até criar novamente uma rede de apoio, outros vínculos que sejam seguros, sejam saudáveis, né? Se reconectar com a família, com os amigos, ter um suporte que possa oferecer apoio emocional. E também o desenvolvimento de novas habilidades, então participar de atividades que promovam independência, autoconfiança, autonomia, como aprender algo novo ou até buscar novas oportunidades de trabalho, por exemplo. O comportamento abusivo, ele pode ter um impacto devastador na autoestima de uma pessoa. O que eu quero deixar é que ainda assim é possível se recuperar e reconstruir uma autoimagem mais saudável. Então, reconhecer o que viveu, buscar apoio, trabalhar nessa reconstrução da autoconfiança são passos que vão ser fundamentais nesse processo. Então, e se precisar de ajuda, procure, né? Procure um profissional capacitado. Espero que esse conteúdo tenha ajudado no sentido de perceber que alguns comportamentos não são saudáveis, né? Principalmente se eles são excessivos, se eles te ferem e que eles podem trazer impactos muito mais profundos do que na própria relação, né? Na forma como a pessoa se vê e como se comporta e como lida com o mundo. Se você quiser ter mais acesso a conteúdos de autoconhecimento, autocuidado, inteligência emocional, enfim, psicologia na prática como um todo, me segue lá no @ThaisTorquato Psicóloga. Eu vou adorar te ver por lá, espero ter ajudado.